Assembleia de Deus, a harmonia. Vamos agora de pé realizarmos a nossa leitura. E eu quero convidá-los para a gente ler no Evangelho de Lucas, capítulo 1, a partir do verso 5, até o verso de número 20. Lucas, capítulo 1, verso 5 ao 20, que diz assim: na época, a igreja localizou? Diga amém. Na época de Herodes, rei da Judéia, havia um certo sacerdote chamado Zacarias, que fazia parte do grupo sacerdotal de Abias. Isabel, sua esposa, também era uma das descendentes de Arão. Os dois andavam em justiça aos olhos de Deus e obedeciam de forma irrepreensível a todos os mandamentos e doutrinas do Senhor. Contudo, eles não tinham filhos, porque Isabel era estéril e ambos eram avançados em idade. Em certa ocasião, quando seu grupo estava de serviço, Zacarias ministrava como sacerdote diante de Deus. Ele foi escolhido por sorteio, de acordo com a tradição do sacerdócio, para ter acesso ao altar do Santo dos Santos e ali oferecer a queima do incenso. E chegando o momento da oferta do incenso, uma multidão de pessoas estava orando ao lado de fora. Foi então que um anjo do Senhor apareceu a Zacarias à direita do altar do incenso. Assim que Zacarias o viu, ficou perplexo e um grande temor o dominou completamente. Entretanto, o anjo lhe assegurou: não tenhas medo, Zacarias. Eis que a tua súplica foi ouvida. Isabel, tua esposa, te dará à luz um filho, e tu lhe porás o nome de João. Ele te será motivo de grande felicidade e regozijo, e muitos se alegrarão com o seu nascimento, pois ele será grande aos olhos do Senhor. Jamais beberá vinho nem qualquer outra bebida fermentada, e será pleno do Espírito Santo desde antes do nascimento. E conduzirá muitos dos filhos de Israel à conversão ao Senhor seu Deus. Ele avançará na presença do Senhor, no mesmo espírito e poder de Elias, com o propósito de fazer voltar o coração dos pais a seus filhos e os desobedientes à sabedoria dos justos, deixando um povo preparado para o Senhor. Então Zacarias indagou do anjo: como poderei certificar-me disso? Pois já sou idoso, e minha esposa igualmente de idade avançada. Ao que o anjo lhe replicou: sou Gabriel, aquele que está permanentemente na presença de Deus, e fui encarregado de te vir para falar e transmitir-te estas boas notícias. Porém, eis que permanecerás em silêncio, pois não conseguirás falar até o dia em que venha a ocorrer tudo o que te revelei.
porquanto não acreditaste nas minhas palavras, as quais no seu devido tempo se cumprirão. Amém? Ó Deus, nesta hora em que tua palavra novamente foi lida, tenha ela em nossos corações o devido abrigo. Ela nos fale profundamente nesta noite, edificando-nos, exortando-nos, consolando-nos. É o que te pedimos em nome de Jesus. Amém e amém. Podem tomar assento todos. Meus queridos, nós estamos hoje, nesses dias, a nossa sociedade, o nosso país está comemorando o São João, não é? E as festas estão acontecendo aí com muitas modalidades de celebrações. E aproveitando que o nosso país está todo celebrando esta festa, nós vamos refletir um pouquinho sobre a vida deste personagem, João Batista. Qual é realmente o significado destas celebrações? E eu quero, com muita simplicidade, refletir com vocês no texto sagrado, naquelas passagens bíblicas que tratam sobre a vida deste homem, João. O que a gente acabou de ler foi exatamente a descrição sobre os seus pais. Ele era filho do sacerdote Zacarias e de sua mãe Isabel. E como o texto mostrou, eles já estavam fora da idade de conceber filhos. Já havia passado. E eles oravam nesse sentido. É outra coisa que fica bem evidente aqui. A oração de Zacarias, posto que quando o anjo comunica-se com ele, diz que aquela providência também era resultado de seus pedidos, de suas orações, daquilo que ele apresentava diante de Deus como solicitação ao Senhor. Mas este menino nasceu não apenas como resposta às orações de Zacarias, porque cerca de 6 séculos antes, Deus já falava acerca deste menino. Veja como Deus trata as coisas com tanta precisão, passado, presente e futuro, sendo tratado por Ele com uma leveza enorme, com uma precisão. Deus não se atrasa, nem tampouco se adianta em coisa alguma. Ele está sempre agindo no tempo certo, na hora certa, no momento exato. Isaías tinha falado no capítulo 40 e o verso 3. Há uma voz que clama em meio à terra desértica: preparai o caminho para o Senhor, aplanai uma vereda para o nosso Deus. Então ele já falava de alguém que surgiria na história humana, e este alguém falaria numa terra desértica, portanto no deserto, e ele seria uma voz que haveria de se levantar
com o objetivo de preparar os corações humanos para receber a maior de todas as promessas, a vinda de Jesus a este mundo. E aqui estava agora, depois de todos esses séculos, cumprindo-se esta profecia. É tanto que o evangelista Mateus, ao escrever o seu evangelho, ele fez alusão também no capítulo 3 e o verso 3, dizendo: este é aquele que foi anunciado pelo profeta Isaías, voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Então ele estava mais uma vez sendo citado nas Escrituras como esta voz profética, levantando-se em meio a uma situação de extrema crise, onde a voz de Deus não se fazia ouvir há muito tempo, onde o povo estava completamente desviado, onde o sacerdócio, muitas vezes, na maioria das vezes, era um cargo buscado, às vezes, de forma indevida. E nessa época surge exatamente o cumprimento desta promessa, e o próprio João, no capítulo 1 e o verso 23 do Evangelho de João, chegou a dizer o seguinte: e João lhes disse: eu sou a voz do que clama no deserto, fazei um caminho reto para o Senhor, como disse o profeta Isaías. Olha o quanto João estava antenado com as profecias. Ele próprio agora, olha a consciência que este homem carregava. Este homem que foi anunciado o seu nascimento pelo mesmo anjo que anunciou o nascimento de Jesus. Aqui estava Gabriel, em uma de suas missões, anunciando a Zacarias o nascimento deste menino 6 meses antes de anunciar o nascimento de Cristo a Maria. Ele estava aqui dizendo a esse precursor, a este que haveria de ir à frente, abrindo caminho, anunciando aos homens a mensagem dos céus e convocando o povo ao arrependimento e à conversão, e proclamando a vinda gloriosa de Jesus. E aqui ele mesmo diz: eu sou essa voz, eu sou esta voz profética. Então João carregava uma consciência muito clara da sua chamada. Que coisa linda é quando a gente vê uma pessoa com uma chamada de Deus, cheia do Espírito Santo, porque é isso que o texto disse, que ele seria cheio do Espírito Santo desde o ventre. É tanto que o Espírito Santo já o havia enchido de Deus no ventre de sua mãe. E esse menino vem e nasce entre nós, e ele, como filho do sacerdote, poderia ter assim muitas regalias, mas veja a simplicidade muitas vezes da mensagem de Deus. A simplicidade é que esse menino vai para uma área desértica e ele adquire hábitos simples, nada
de muita pompa, de regalias. Ele vai, as suas vestes são vestes simples. Ele se vestia de um modo inteiramente simples. Mateus 3, verso 4. João tinha as suas roupas feitas de pelos de camelo e usava um cinto de couro na cintura. Alimentava-se de gafanhotos e de mel silvestre. Então era um menino que foi crescendo com hábitos inteiramente simples e com uma consciência muito grande que aquela chamada não o fazia diferente dos demais homens, que aquela chamada não era para outra coisa senão para glorificar a Deus. Ele sabia que aquela chamada não era para dar a ele privilégios neste mundo, como muitos pregadores dizem, afirmam e fazem hoje. Porque pregam a palavra, porque são chamados, aí querem exercer às vezes esse ministério com regalias extraordinárias, contrariando todo o ensino do Evangelho. E vem agora este homem chamado por Deus, comissionado pelo Senhor, cheio do Espírito Santo, da família sacerdotal, mas com simplicidade de vida, para nos dar lições de simplicidade. Estava ele aqui e continua no capítulo 1 de João, a partir do verso 19, tem algo importante sendo falado aqui. E este é o testemunho de João. Quando os judeus enviaram de Jerusalém sacerdotes e levitas para o interrogarem, disseram: vamos fazer algumas perguntas a este moço, a este homem que está pregando. Vamos fazer perguntas a ele. E olha as perguntas. Enviaram da parte dos fariseus, enviaram sacerdotes e levitas para interrogarem João. E disseram: quem és tu? Ele confessou e não negou, mas declarou francamente: eu não sou o Cristo. E o questionaram: quem és então? És tu Elias? Ele disse: não sou. És tu o profeta? E João afirmou: não. Então perguntaram a ele: quem és tu? Dá-nos uma resposta para que levemos aqueles que nos enviaram. Que dizes a respeito de ti mesmo? E João lhes disse: eu sou a voz que clama no deserto. Fazei um caminho reto para o Senhor. Como disse o profeta Isaías. Ora, os que haviam sido enviados faziam parte dos fariseus. E perguntaram-lhe ainda: então, por que batiza se tu não és o Cristo, nem Elias, nem o profeta? João respondeu-lhes dizendo: eu batizo com água, mas do meio de vós já está quem vós não conheceis. Ele é o que vem depois de mim, cujas correias das sandálias não sou digno de desamarrar. Olha a simplicidade dele. Ele chegou ao ponto de dizer: convém que ele cresça, eu diminua. Olha o que é um homem cheio do Espírito Santo, como é que ele faz. Primeiro, ele não fica usurpando sobre ninguém.
Ele come do suor do próprio rosto. Ele sabe os seus limites. Ele sabe viver com simplicidade. E ele sabe exatamente que ele é apenas um instrumento nas mãos de Deus. Ele sabe que toda a glória é de Deus e Deus não dá sua glória a outrem. Que por mais comissionados que sejamos pelo Senhor, precisaremos manter esta consciência de simplicidade e de dizer: eu estou aqui por causa da misericórdia dEle. Eu não sou digno, mas Ele me perdoou, me abraçou. E tem uma coisa, o que me mantém aqui é a misericórdia dEle. João disse: eu não sou digno de desatar as suas sandálias. Eu estou aqui por misericórdia, eu estou aqui por graça de Deus, eu estou aqui porque Ele me amou primeiro, eu estou aqui porque Ele, olhando dos céus à terra, não viu sequer um justo, mas Ele nos amou e se entregou por mim. Então essa consciência precisa estar em mim, em você, em todos nós, e quando a gente tem essa consciência, a gente anda com gratidão. A gente anda com louvor, a gente entra na presença de Deus com cânticos de alegria. A gente entende que tudo que nos cerca aqui é a misericórdia de Deus. E a gente não pode perder a chance de negligenciar essa misericórdia. Porque o que será de nós, diz lá a carta aos Hebreus, se negligenciarmos tão grande salvação? Quem nos salvará? Iremos para o inferno com as nossas próprias pernas, se a gente rejeitar a graça de Deus, o favor de Deus, a misericórdia de Deus. É por isso que a salvação deve ser abraçada hoje, aqui e agora, por cada um de nós. É por isso que a gente tem que afirmar o que afirmaram os apóstolos, dizendo: Senhor, para quem iremos nós? Nós não temos outro para quem ir. O Senhor é tudo para nós, o Senhor é a nossa vitória. Nós não iremos mais para ninguém. Tu és o único que tens palavra de vida eterna. E encontrar essa graça foi exatamente a nossa vitória. Então João vem com essa simplicidade. Ele não afirma nem que é profeta. Ele simplesmente diz: eu sou a voz do que clama no deserto. Porque o que vale aqui é o evangelho que você está ouvindo, meu irmão e minha irmã. O que vale aqui, o que faz a diferença não é o pastor, não é nenhum dos irmãos. O que faz a diferença aqui é a mensagem de vida de Deus. O que você precisa crer aqui é na mensagem do evangelho, que é a mensagem de vida, que é a mensagem de vitória, que é a mensagem de acolhimento, que é a mensagem que nos lava, como diz, lavados pela palavra do Senhor. Então o importante nessa casa não é o título denominacional, não é o horário do culto, não é o tempo que aqui a gente passa. O importante aqui é a mensagem de Deus. Precisamos aqui ser apenas a voz de Deus. Aqui não há bajulação, aqui não há subserviência, aqui há irmãos que se ajudam mutuamente, aqui há irmãos envolvidos com a palavra e a graça de Deus, aqui há pessoas capazes de acolher os outros, e aqueles que são mais fortes na fé tem o compromisso de segurar e sustentar os mais fracos, e segurar aqueles que estão maquejando para que não se desvie inteiramente, porque aquele que está fraco hoje, ele pode ser fortalecido por esta palavra, porque esta palavra é espírito e vida. Ela pode levantar cada um que a ela der ouvidos. Ela é poderosa para isto.
Por isso ela precisa ser guardada no coração, para você não pecar contra Deus. Na hora do aperto, na hora do desafio, você vai olhar e vai saber que você é amado pelo Senhor. Você não tinha nenhuma dignidade para chegar perto dele, mas ele veio para perto da gente e ele buscou os que estavam perdidos e trouxe para junto dele todos os que estavam dispersos. E a voz dele se faz ouvir nesta noite. João acolhe, começa a segurança. E a Bíblia diz, olha, no capítulo 1, ainda o verso 6. Aliás, o verso 8. João não era a luz, mas foi enviado para dar testemunho da luz. Agora, olha o verso seguinte. A palavra, o verbo de Deus, Jesus, é a luz verdadeira que, vindo ao mundo, ilumina toda a humanidade. Diga amém. Sabe por que você sabe dos céus hoje? Porque Ele iluminou a tua vida, a minha vida, a nossa vida. A consciência que nos faz reunir aqui para adorá-lo é exatamente o fato de havermos recebido essa luz verdadeira chamada Jesus, a luz do mundo. Todo aquele que Ele segue não andará em trevas, pelo contrário, terá a luz da vida. Não haverá mais escuridão alguma, porque agora nós caminhamos com Ele. Jesus dá testemunho de João. Esse homem simples, mas Jesus dá testemunho dele. Veja Mateus 11, a partir do verso 7. Enquanto saíam os discípulos de João, começou Jesus a falar às multidões a respeito de João. O que fostes ver no deserto? Perguntas de Jesus. O que fostes ver no deserto? Um caniço agitado pelo vento? E então, o que fostes ver no deserto? Um homem vestido com roupas finas? De fato, os que usam roupas finas estão nos palácios reais. Dizia Jesus, não estão no deserto. Ele lá está na simplicidade. O que é que vocês foram lá? O que é que prendeu a atenção de vocês? Os que usam essas roupas de galas não estão lá no deserto. Mas afinal, o que fostes ver? Um profeta? Sim, eu vos afirmo, e mais do que um profeta, este é aquele a respeito de quem está escrito: eis que eu envio o meu mensageiro à frente de tua face, o qual preparará o teu caminho diante de ti. Com toda certeza vos afirmo, entre os nascidos de mulher, não se levantou ninguém maior do que João o Batista. Você está ouvindo? Nenhum nascido de mulher foi maior do que João. Mas esse homem carregava essa simplicidade, esta humildade, porque ele era cheio do Espírito Santo, e o Espírito Santo sabe colocar as coisas no lugar quando ele está na nossa vida. Quem não tem o Espírito não é de Deus, é o que diz a palavra, mas quem tem o Espírito e é de Deus, sabe reconhecer a glória de Deus e honrar a Deus. E aqui, o que a gente vê é que o próprio João, ele não usurpou de nada, ele não se jactou de coisa nenhuma,
ele foi simples, ele foi preciso, ele valorizou a palavra de Deus na sua boca, ele salientou só a palavra, a ponto de quando os discípulos iam e houve um questionamento porque Jesus estava exercendo como se estivesse dividindo os discípulos, João reconhecia tanto o seu limite, o seu tempo, que ele mesmo apontou e disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E os discípulos de João foram logo atrás, 2 deles passaram a seguir Jesus, porque João tinha plena consciência, dizendo: ele vem depois de mim, e ele vai exercer realmente um ministério muito mais poderoso. Eu apenas batizo com água, ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Então ele carregava esta consciência e apontava sempre para Jesus. E João, no capítulo 1, verso 15, João testemunha sobre Jesus e exclama dizendo: este é aquele de quem eu disse, ele, o que vem depois de mim, tem a excelência, porquanto já existia antes de mim. Ele era 6 meses mais velho do que Jesus, ainda chegava a ter um grau de parentesco com Jesus. Mas ele disse: ele existia antes de mim. Ele sabia que estava se tratando de Deus, porque Deus estava em Cristo reconciliando o mundo consigo mesmo. E ele chega exatamente a afirmar isto, dizendo: ele existia antes de mim, e da sua plenitude todos nós temos recebido graça sobre graça. Diga amém. Olha a mensagem de João, dizendo: é dele, é ele que está nos mantendo, nos alimentando, nos segurando. A gente come, se alimenta dele, e é a misericórdia dele que está nos mantendo. E todos nós temos recebido graça sobre graça. Você está aqui hoje porque a graça de Deus te alcançou. Você não caminhou até aqui sem a ajuda dele, sem a bênção dele, sem o socorro dele. Portanto, valorize isto, porque a quem mais se dá, mais se pedirá. É preciso que haja uma consciência sua em contrapartida a esses favores que Deus tem te dado. É isto que é pedido. E vamos prosseguir. João, depois que diz que todos nós temos recebido graça sobre graça, ele diz no verso 29, no dia seguinte, João viu a Jesus que vinha caminhando em sua direção e disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E ele afirmou nesta mesma leitura que o Deus dos céus, que o havia levantado para preparar o caminho do Senhor, ele disse: eu vou te dar um sinal. Vai haver um momento na história que você vai ver o Espírito Santo descendo sobre ele. E ele diz aqui: vi o Espírito descendo do céu como uma pomba e permaneceu sobre ele. Eu não o conhecia. Aquele, entretanto, que me enviou a batizar com água, me disse: aquele sobre quem vires descer e permanecer o Espírito, esse é o que batiza com o Espírito Santo. E eu, João, vi e testifico
que este é o Filho de Deus. Amém? Quantos aqui podem afirmar com toda a convicção que Jesus é o Filho de Deus? Amém. Você não afirma isso senão pelo Espírito Santo de Deus. Esta consciência não foi conquistada pelo teu intelecto. Se você afirma isso com toda a implicação, você já foi alvo da graça e do favor de Deus e você recebeu a revelação do Senhor. E agora eu gostaria de analisar com vocês bem rapidamente para a gente finalizar, já que este homem era essa promessa divina, já que ele carregou todo esse perfil de simplicidade, humildade, coerência e reconhecimento de que ele não era importante. O importante era aquele para quem ele apontava. Ele não se apresentou como ninguém superior a quem quer que fosse. Ele apenas deu importância à mensagem que ele transmitia. E agora nós vamos analisar um pouquinho essa mensagem para a gente finalizar. Primeiro aspecto da pregação de João. Ele chamava o povo ao arrependimento, para perdão de pecados. É isso que está dito aqui em Lucas 3. Ele proclamava um batismo de arrependimento para perdão de pecados. Por quê? Porque sem arrependimento não há perdão. A gente primeiro tem consciência, porque o Espírito Santo nos convence do pecado, da justiça e do juízo. E todos aqueles que estão em Deus é porque um dia reconheceram os seus próprios pecados e se arrependeram deles e confessaram. Porque aquele que vier dizer eu não tenho pecado é mentiroso, diz a palavra. Então, para irmos a Deus é preciso confessar os pecados. E é exatamente esse evangelho que está faltando em muitos lugares. As pessoas anunciam a salvação, mas não anunciam arrependimento para a salvação. Porque é o arrependimento para a salvação que opera em nós. O perdão dos pecados segundo Deus. O arrependimento segundo Deus opera em nós para a salvação. Todo aquele que tem o seu nome escrito no livro da vida é porque um dia se arrependeram de seus pecados. Ao evangelho hoje só das bênçãos, né? Só das bênçãos, e das bênçãos muitas vezes vendidas, das bênçãos em troca de dinheiro, das bênçãos tabeladas por aqueles supostos representantes do evangelho. E muitas vezes as pessoas estão buscando é isso. Elas querem os templos apenas nos momentos de crises e nas horas que estão querendo conquistar alguma bênção material, mas não querem uma mudança de vida interior, porque a mudança de vida interior ocorre mediante o quebrantamento do coração, o arrependimento pelos pecados. É quando a gente reconhece os nossos pecados, confessa e deixa, que a gente alcança a misericórdia. Ninguém alcança a misericórdia por outro caminho, senão pelo caminho do arrependimento. E aqui estava a mensagem de João, dizendo: arrependei-vos. É a mensagem que Pedro prega lá em Atos dos Apóstolos. No capítulo 2 a gente vai ver ele dizendo, quando o povo clama e chega para ele e diz o que é que devemos fazer. Capítulo 2, verso 37, ouvindo eles isto, o que foi que eles acabaram de ouvir, a pregação de Pedro, o povo afligiram-se em seu coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, irmãos? Disse-lhes Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo
para perdão dos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Como que recebe-se os dons do Espírito Santo? Primeira coisa, arrependei-vos, é isso que está dito aqui. Capítulo 3 e o verso 19. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados, e venham assim os tempos de descanso, pela presença do Senhor. A presença do Senhor vai atuar na tua vida, vai estar com você, vai te oferecer refrigério e descanso. Primeiro, quando houver arrependimento no teu coração, mediante a prática do pecado que todos nós cometemos. Então, voltemos à nossa reflexão conforme a mensagem. Então, a primeira coisa que ele abordava era o arrependimento. Depois, no verso 6, ele diz: e todos os seres viventes contemplarão a salvação que Deus oferece. Então ele está dizendo, essa não é uma salvação apenas para o povo de Israel. Essa não é uma salvação para uma nação. Esta é a salvação para o mundo todo. E nele serão benditas todas as famílias da terra. Diga amém. Não é por outra razão que essa salvação chegou a nós aqui nesse bairro, na cidade de Paulista, no século 21. Chegou aqui por causa da promessa do Evangelho, onde João disse: essa será uma notícia para todo mundo. E chegou a mim, chegou a você, chegou a nós. E é por isso que nós glorificamos o Senhor. Então ele tinha uma mensagem de vida. Quando ele disse: eis o Cordeiro de Deus, não é o Cordeiro de Deus que tira o pecado de Israel. Não é o Cordeiro de Deus que tira o pecado de uma denominação tal, A ou B. É o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Onde tiver uma alma que reconheça os seus pecados e clame aos céus, Deus vai ouvir e vai atender, porque Ele amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Essa é a promessa do Evangelho. João estava exatamente anunciando isto. Uma terceira coisa que eu gostaria de refletir com vocês é que o Evangelho que ele pregava era um Evangelho praticável. Não era uma coisa imaginária, difícil, complicada, feito alguns aí anuncia. É uma coisa que você tem que, muitas vezes, fazer o impossível. É uma promessa que não é acessível. Mas Deus é o ser mais coerente, preciso, objetivo, que a gente possa imaginar. Ninguém é tão objetivo quanto Deus. Ele não esconde nada, Ele revela o que precisamos que Ele nos revele, e Ele já revelou e continuará revelando. Então vejam o que é que ele diz aqui. As multidões vinham para João. O que é que João dizia? Vejamos aqui a precisão que João tinha. Capítulo 3 de Lucas, verso 10. E as multidões lhe rogavam: o que devemos fazer? Então, diante do que João as exortava: quem tiver 2 túnicas, dê uma a quem não tem nenhuma. E quem possuir o que comer, da mesma maneira reparta. Então João vinha e trazia o amor, a caridade para o dia a dia de cada um. Dizia simples o que vocês têm que fazer. As multidões perguntando. Já pensou? Se determinadas denominações fossem recomendar para essa multidão:
O seu cabelo tem que ser de tal tamanho. Você tem que fazer isso, aquilo outro. Você não tem que comer, beber, você tem que dar uma dieta. E até 1001 coisa, menos o que é necessário. Mas João disse àquele povo: vocês devem ter amor no coração, caridade para com o outro. Ele foi para o que é essencial. Ele foi para o que é necessário. Ele foi objetivo e disse: olhem, use de caridade, seja cheio de amor, porque quem é cheio do Espírito Santo é cheio de amor. E João foi direto ao assunto, dizendo: pratique a caridade. Aí você diz: e agora a gente vai andar de todo jeito? Não, porque o Espírito Santo traz uma ordem completa a gente. A gente tem isso com toda facilidade, porque as orientações de Deus vêm à medida que a gente caminha com Ele, porque a Bíblia diz que o Espírito nos guiará em toda a verdade. Quem tem uma consciência cristã amadurecida, ele sabe o que comer, ele sabe o que beber, ele sabe como se vestir, ele anda decentemente e com ordem. Ele é totalmente ordenado pela santidade de Deus, porque afinal de contas, ele passa a ser santuário do Espírito Santo, e como tal, ele vai ter a voz sublime do Espírito na sua consciência, ensinando-lhe a andar com dignidade neste mundo. Mas voltando, foi a fala de João àquelas multidões: sejam carinhosos, sejam amorosos, pratiquem o bem, atenda, reparta, dê aquilo que você já recebeu, compartilhe com o seu próximo. E o irmão de Jesus, em Tiago 1:27, disse: olha, a religião pura, imaculada diante de Deus e dos homens é esta. Aliás, diante do nosso Deus e Pai é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas aflições, nas suas necessidades, e guardar-se isento da corrupção do mundo. A igreja pode dizer amém? Olha que está tudo em coerência. Tudo com coerência. Aí depois dessas multidões, aí chegaram grupos individualizados. Chegaram os publicanos. Os publicanos que eram tidos como malditos aos olhos dos judeus, porque eram os cobradores de impostos de Roma. Eram aqueles que chegavam para tirar o dinheiro do povo como tributo ao Império Romano, e portanto eram mal vistos. E estes vieram a João, e João era judeu, mas ele não caiu naquela onda de amaldiçoar todo mundo. Ele chegou e disse: sabe o que é que vocês devem fazer? Aí perguntaram a João: o que é que a gente deve fazer, nós publicanos, nós considerados pecadores horríveis, nós considerados malditos, o que é que a gente deve fazer? Aí João disse: vocês têm que abandonar as coletorias, vocês têm que abandonar a profissão de vocês. Foi isso que João disse? A maioria hoje quer proibir, não é? Em nome do Evangelho, determinadas coisas que não tem nada a ver. Mas João chegou e disse: olha, chegaram inclusive os publicanos para serem batizados e indagaram: mestre, como deveremos proceder? E João lhes respondeu: não deveis exigir nada além do que vos foi prescrito. Ponto. Exerçam a profissão de vocês e
não cobrem nada além daquilo que está na lei, que está prescrito. É 10%, seja 10%, porque os cobradores colocavam impostos além da conta para ficar para eles enricar, como enricou Zaqueu, que quando se converteu, fez uma proposta de dividir, de dar em dobro o que havia roubado 4 vezes mais. Em dobro não, devolver quadruplicadamente aquilo que havia roubado. E aqui estava João dizendo simplesmente: cobrem apenas o que é prescrito, ponto. Chegaram os soldados, agora as autoridades, fardadas para João. Verso 14: então um grupo de soldados o inquiriu: e quanto a nós, o que devemos fazer? E ele os orientou: a ninguém molesteis com extorsões, nem denuncieis falsamente. Contentai-vos com o vosso próprio salário. Olha que precisão. Imagine isso aplicado hoje ao Brasil. Vocês estão vendo que o evangelho não muda. Ele há 2000 anos atrás era o mesmo que a gente precisa hoje. É ou não é? Então já pensou todas as autoridades desse país ouvindo a mensagem de João? Os caras querem comemoração. João sabe como? Indo atrás de forró. Vamos forrosar. E é tudo que eles querem. Vamos encher a cara. Vamos aproveitar o feriadão. Mas ninguém para ouvir o que João disse. A coisa é séria, por isso que esse mundo jaz no maligno. É o que a palavra diz. A pessoa pode olhar com um olhar muito raso, superficial, dizer: está tudo certo. Tá não, está tudo errado. Por isso que a maioria querem a porta larga, o caminho espaçoso que leva para a condenação. Porque a turma não quer o que João pregou, que é o que devemos pregar hoje, que é o que Jesus pregou. Esse povo quer arrependimento? Arrependimento de quê? Eles não querem nem pensar nessa possibilidade. Esse povo quer praticar de fato a caridade? Absolutamente não. Esse povo quer ficar dentro daquilo que está prescrito. É todo problema nacional e mundial é porque as pessoas não ficam. Leis existem, mas existem para ser desrespeitadas e não para serem respeitadas. Mas aqueles que têm a consciência do evangelho não ultrapassam, fica na pregação de João. E ele prosseguiu: não cobre extorsão, não entrem com essas coisas, nada de usar de falsidade. Os caras matam e ainda botam o revólver na mão do outro para dizer que foi o outro que matou. Veja que tudo fora. É por isso que o inferno existe, meu filho. Aí ainda fica a gente perguntando: por que o inferno existe? Porque os homens preferem as trevas à luz, só por isso. Deus não tem nenhum prazer em lançar ninguém no inferno. Ele existe lá. E os homens vão pelas suas próprias escolhas. Vão com os próprios pés. Vão com a própria malignidade. Vão com a sua incapacidade de reconhecer os seus pecados, confessá-los e se arrependerem. Vão escondendo até o final da vida. É por isso que vão para lá. Mas Deus tem para a gente aos céus a glória. E Ele nos aconselha a alcançá-las com a nossa obediência à sua palavra. Ele nos orienta a isto. Então, contentai-vos com o vosso próprio salário. Os caras não querem. O olho é muito grande. A avareza é total. Eles querem enricar. E eles não querem
saber como vão chegar lá. Os meios para eles não tem nenhum problema, contanto que ele atinja os fins, e ultrapassam e quebram o evangelho o tempo inteiro, e por isso estão recebendo as suas próprias penalidades. Mas o Senhor continua falando para nós e trazendo o evangelho simples. Agora, a mensagem mais dura de João eu deixei para o final. Sabe qual é a mensagem mais dura que João pregou? Para os religiosos. Os religiosos foram as pessoas com quem ele dirigiu uma palavra mais pesada. Porque os religiosos ficam casca grossa, sabe? Os religiosos têm argumento para tudo. Afinal de contas, eu sou da Assembleia de Deus há 45 anos. Isso parece um poder, né? Meu cartão de pastor vai fazer 32 anos. E aí já querem ser os caras, né? Eu sou o pastor presidente. Olha para aí, que grande coisa. Ao invés de reconhecer que, como pastor presidente, ele é servo de todo mundo. Ele deve ter mais compromisso e responsabilidade do que qualquer outro. Mas não é para isso que apresentam-se muitas vezes. É para barganhar uma série de títulos que não faz nenhum jus. Mas João hoje está nos ensinando aqui, né? Para a gente começar direitinho. Amém? Então João chega e diz, com toda essa bagagem de revelação de Deus, com todo esse compromisso, ele não diz nem que é profeta. E não se impressionem comigo não. Eu quero que você dê ouvido à voz de Deus e corrija a sua vida. Essa é a mensagem de João. Corrija os seus passos. E aí olha o que ele diz aos religiosos, capítulo 3, verso 7 de Lucas. João repreendia as multidões que vinham para ser batizadas por ele. Raça de víboras. Quem lhes persuadiu a fugir da ira vindoura? Produzi então frutos que demonstrem arrependimento. Dá uma paradinha só aqui. Por que é que João foi tão pesado aqui, hein? Raça de víboras. Quem ensinou vocês a fugir da ira vindoura? Produzir frutos que demonstrem arrependimento. Sabe por quê? A explicação está na continuidade. Dê só ouvido a isso. E não comeceis a cogitar em vossos corações: Abraão é nosso pai. Pois eu vos asseguro que destas pedras Deus pode fazer filhos a Abraão. O machado já está posto à raiz das árvores, e toda árvore que não der bom fruto será cortada e lançada no fogo. Olha que mensagem. Mas ele reservou esta para os cascas grossas que diziam: não, a gente tem um pedigree de santo. Somos filhos de Abraão. Vocês lembram dele lá no capítulo 8 de João, que é que disseram a Jesus? Quando Jesus começou a pregar para os religiosos falando de liberdade. Ele disse: que história de liberdade é essa? Nós somos descendentes de Abraão, nunca fomos escravos de ninguém. Como é que tu vens com essa história, sereis livres? E Jesus precisou levá-los devagarinho, dizendo: aquele que comete pecado não é livre, é escravo do pecado. Aquele que comete pecado é escravo do pecado.
e começou a levá-los, e depois eles disseram: nós não somos filhos de prostituição, nós temos um Pai que é Deus. Jesus Cristo encarou eles e disse: vocês têm por pai o diabo, e querem fazer a vontade do vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio, nunca se firmou na verdade. Toda vez que ele mente, ele está falando do que ele é próprio. Então, para religioso casca grossa, Jesus também encarava com a mesma maneira que João encarou, porque o Espírito era um só. Diga amém. E ele diz isso porque ama, porque quer salvar, quer advertir, quer acordar, quer levantar. Levanta-te dentre os mortos, e Cristo quer te esclarecer as verdades do Evangelho. Então ele vem aqui e diz para ele: olha, só tem uma saída. Ou vocês demonstram um verdadeiro arrependimento, ou a religiosidade de vocês não vai levar vocês a lugar nenhum. Então, para você que se jacta muito da sua religião, se você não tiver o amor de Deus na sua vida, meu amigo, você está perdido. Mas hoje Jesus Cristo te chama. Deus é amor. E todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. E qualquer que não ama não conhece a Deus. Isso é Evangelho, isso é Bíblia, isso é o ensino de Cristo. Então, hoje, saiba você, o machado já está posto à raiz da árvore, de toda árvore. Ou produz bom fruto para ir para a glória celestial, ou continuará. Por isso a Bíblia diz: quem for santo, santifique-se ainda mais. Quem for sujo, preferir o pecado, suje-se ainda mais. Porque tanto os céus é uma realidade, como o inferno também é uma realidade. Mas Jesus Cristo veio para que ninguém pereça, mas todos obtenham a vida eterna. E eu gostaria de perguntar se tem alguém aqui esta noite que celebrou o São João até hoje, mas ainda não tinha dado uma parada para compreender a mensagem de João, o propósito pelo qual Deus o levantou e para o que ele estava apontando, indicando como saída. A Bíblia diz no capítulo 3 que João não operou nenhum milagre. Nenhum milagre. Mas tudo quanto João disse de Jesus era verdade. Então ele apresentou Jesus como Salvador do mundo. Tem alguém que nessa noite aqui, eu não sei se ainda não fez sua decisão, mas quer fazer hoje aceitando Jesus como seu Salvador pessoal? Tem alguém que quer fazer a sua entrega? Se tiver, eis a sua chance, eis a sua vez. Converta-se, arrependei-vos, pois, e convertei-vos, e os vossos pecados serão cancelados. Deus os abençoe, nos ajude e nos encha da graça para continuarmos. Igreja Assembleia de Deus, Harmonia.